Boa noite. Você acredita em reencarnação? Ela significa o retornar do espírito ao corpo por diversos momentos, quantas vezes forem necessárias, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto, ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. É o renascimento no corpo físico. Pode-se afirmar que sua história é a evolução do pensamento religioso, que nas nascentes da mediunidade encontrou informação segura dos sucessivos renascimentos como veículo da evolução. Foi Jesus quem melhor afirmou a necessidade da reencarnação, a fim de que o homem possa atingir o reino de Deus. O Espiritismo revela novos conceitos mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens e das leis que regem a vida, revelando ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência, qual a razão do sofrimento. Boa noite, eu sou Marcos Magrini. Está começando o Mundo Repórter agora. No século XIX, um fenômeno agitou a Europa. As mesas giravam, moviam-se e se erguiam no ar. As mesas foram alvo de curiosidades e longas reportagens, chamando a atenção de um pesquisador sério, Hippolyte Léon Denisard Rival. Pedagogo francês, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes. Estudando, observou que uma força inteligente movia as mesas e identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Analisando os espíritos, fez perguntas, obteve respostas, comparou, codificou tudo, não aceitando e não divulgando nada que pertencesse à verdade divulgada. E assim nasceu o Livro dos Espíritos. Rival imortalizou-se, adotando o pseudônimo de Allan Kardec. No Mundo Repórter de hoje, você vai conhecer sua história, entrar nas raízes do Espiritismo desde a época de Kardec e entender por que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, professor, pesquisador de astronomia e magnetismo. Foi convidado por um amigo seu a ver de perto manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Já tinha ouvido falar sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o fenômeno. Ele era um homem criterioso, que não se deixava levar por modismo e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecidos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas, e não ser fruto de uma manifestação espiritual.
Allan Kardec trouxe o Consolador prometido por Jesus. Nada obstante, apresentou-nos uma ciência que investiga a origem do ser, do destino e da dor, apresentando-nos uma filosofia otimista, na qual temos a resposta para os grandes enigmas que desafiam a humanidade. Concomitantemente, em decorrência das suas consequências ético-morais. Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Desde sua infância, se comunica com os espíritos. A figura do médium é conhecida no movimento espírita brasileiro e mundial. Desde jovem, ele tem atraído multidões, não apenas no Brasil, mas em dezenas de países em todas as partes do mundo. Como médium, publicou mais de 250 livros com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam 211 autores espirituais, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universal. Dessas obras, houve 92 versões para 16 idiomas. Divaldo fundou em 1952, na cidade de Salvador, na Bahia, com Nilson de Souza Pereira, a Mansão do Caminho, instituição que acolheu e educou crianças sob o regime de lares substitutos. Ele recebeu homenagens em diversos países e cidades da América do Norte, Central, América do Sul, Europa e África. Joana de Ângeles é a guia espiritual do médium espírita brasileiro, entidade à qual é atribuída a autoria da maior parte das suas obras psicografadas. A obra mediúnica de Joana de Ângeles é composta por dezenas de livros, muitos deles traduzidos para diversos idiomas, versando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais. Dentre as suas obras destacam-se as da série psicológica, composta por mais de uma dezena de livros, nos quais a entidade estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes de psicologia, em especial a transpessoal e a junguiana. Muitas vezes ele falou o Dr. Bezerra de Menezes através dele, quando também havia uma modificação facial e da voz e até da aparência física. Ele fica mais corcundinha, a voz é a própria do Dr. Bezerra e a transformação facial. E a impregnação fluídica, ninguém consegue ficar sem se emocionar pela impregnação do espírito. Também, muitas vezes, ele mostrava, assim, para mim, quando a gente saía, o perfume que saía das mãos dele depois das palestras. Isso é uma manifestação de efeito físico, né? E na minha casa, quando o meu marido estava doente, que ele sempre fazia, então, passe, evangelho no lar, a água ficava fluidificada, alterava o sabor da água e a água ficava gasosa, mas sempre o sabor diferente e com perfume. Queridas amigas, queridos amigos, vivemos a hora histórica da construção de um mundo melhor. O nosso conhecimento da verdade é um compromisso que firmamos com o Senhor da vida para tornar a sociedade feliz.
não seja inútil o conhecimento da verdade. Muita paz. E veja no próximo bloco o caso do edifício Joelma. Qual a relação com o Espiritismo? Voltamos daqui a pouco.